Eu sou Alexandre Prandini e começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, no mercado condominial. O programa de hoje a gente vai fazer um pouco diferente. O programa de hoje só é possível fazer porque teve uma participação grande de vocês que estão participando das nossas visualizações, do nosso programa toda segunda-feira e que mandam pra gente perguntas, questionamentos, seja ele pro YouTube, via Instagram ou então até o próprio e-mail. Então a gente vai agora responder uma sequência de perguntas que ao longo dos vídeos a gente foi recebendo, que a gente colocou algumas no YouTube, respondeu algumas outras por e-mail, mas que eu gostaria muito de participar a todos, porque algumas perguntas dessa pode ser a dúvida de muitos. Mas antes disso, a gente vai entrar agora com uma promoção. Uma parceria que a gente está fazendo com uma empresa, uma instituição financeira aí no mercado de condomínio, a Empresta Capital, é uma pioneira no mercado de condomínio e a única hoje instituição financeira que foca no mercado de condomínio. E a gente tem agora chegando, acho que todo mundo sabe, dia 28 de março, Conexão Síndico Net. E a gente vai sortear um convite do Conexão Síndico Net com o patrocínio da Empresta Capital. A regra para isso é bem simples. Você precisa estar inscrito no nosso canal da Conde TV e seguir o Síndico em Ação no Instagram. Vai aparecer aqui o nosso Instagram para que você consiga acessá-lo. Segue o Instagram, a gente vai fazer a divulgação do grande vencedor no dia 24, terça-feira, através do nosso Instagram. Lá vai ter o nome, a pessoa que foi sorteada. Boa sorte para todo mundo! Vamos então às perguntas. O primeiro tema é portaria virtual. Como discutir a portaria virtual com moradores, de forma a não gerar confusão? O tema é novo e cria grande polêmica. Geraldo Durval, Campinas, São Paulo. Geraldo, você está assim completamente certo. O tema realmente é um tema novo. A gente costuma dizer que portaria virtual você já não discute mais se você vai fazer ou não, e sim quando você vai fazer. É um embarque de tecnologia que veio para o condomínio e não tem mais alternativa. Nós teremos aí uma substituição de mão de obra e essa substituição de mão de obra ela é uma coisa positiva para o condomínio. Então você precisa vender isso para os seus moradores. Como eu sugiro que você faça e como eu faço nos meus condomínios. Eu crio várias reuniões, pode ser reunião informal ou então assembleia, aí é da tua opinião, da tua forma de gerir. Dentro dessas reuniões você leva algumas portarias, seria importante que você levasse uma por vez para apresentar a solução. E uma assembleia um pouco maior, ou uma reunião um pouco maior, com um pouco mais de duração, para você discutir o tema antes da assembleia. Se você fizer faseado dessa forma, com cada uma das empresas mostrando o que está oferecendo, mostrando qual é a tecnologia que ele vai oferecer para o seu condomínio e quais são as vantagens também, e uma outra reunião um pouco maior, onde você discute custos, onde você discute ideias, onde você discute aplicação, quando você vai para a assembleia, isso tudo já está muito maduro. E não gera muita discussão. E quando você vai para a votação, normalmente todo mundo já tem uma ideia bem delineada. Isso funciona, isso é da forma que eu venho fazendo e não tem muita confusão, não tem muito erro. Então eu sugiro que você faça faseadamente a sua discussão e cria uma outra reunião antes da assembleia para discussão de valores e situações que as pessoas têm necessidade de entendimento. Próxima pergunta. Para uma portaria virtual é necessário um funcionário ao menos. Qual é o perfil desse funcionário? Lilian, São Paulo, São Paulo. Na realidade, depende muito do perfil do teu condomínio. Então, você precisa entender o que você espera, o que os seus moradores esperam quando você faz a migração da portaria virtual. Os maiores temores são, não vai ter ninguém aqui para nos atender? E as correspondências? Como que eu faço se eu precisar de uma ajuda? Então eu sugiro que você entenda quais são os maiores temores dessa população de moradores e dentro disso trace um perfil de funcionário. O funcionário que eu vejo funcionando melhor é um zelador, que tem um perfil já de atendimento ao morador, tá? É aquele cara que faz quase um sistema de concierge. Ele faz a zeladoria, mas ele também faz atendimento ao morador, caso qualquer problema que exista aí dentro do condomínio ele consiga auxiliar.
Existem algumas empresas que inclusive já vendem o perfil zelador com um PMOC de manutenção, um PMOC de limpeza. Aí você tem que procurar uma empresa terceirizada da sua região ou então alguma empresa que você tenha mais confiança de manutenção. Então, a minha opinião é que você precisa identificar qual que é o perfil que os seus moradores precisam e esperam dentro dessa migração para a portaria virtual, e a partir daí você vê o que vai se encaixar melhor e, se for o caso, procurar uma situação de terceirização. Minha opinião é que a maior parte das vezes que você tem um grupo de funcionários, um deles tem esse perfil. Então você tem que olhar para a tua equipe, entender e identificar qual deles pode de repente servir de uma forma um pouco diferente, e aí você promove ele, ou então deixa ele no cargo que ele está e coloca ele dentro de um sistema ali de atendimento diferente. Importante, o tempo, tá? A carga horária, o tempo de atendimento desse funcionário dentro do condomínio às vezes pode mudar também. Porque se você conseguir entender que de repente ele tem uma demanda maior à noite, ou então de repente tem uma demanda maior durante o dia, ou logo na parte da manhã, você tem que migrar um pouco essa situação da sua carga horária diária do seu funcionário. Sua administradora pode te ajudar nisso. Agora vamos falar sobre plataforma de condomínios. A pergunta é, na sua visão, quais os principais vantagens de uma plataforma para condomínio? Miriam, Curitiba. Miriam, as vantagens são inúmeras. Você vai ter aí dentro do teu computador, dentro de alguma ferramenta que você contratar, e depende muito da sua plataforma, que você vai ter uma gestão de encomendas e recebimento. Primeira vantagem de todas, você sabe o que está sendo entregue de uma forma registrada e online, onde você tem um fácil acesso caso você precise atender algum morador. Você consegue também ter de fácil acesso uma lista das pessoas que entraram no seu condomínio. Tá? E algumas plataformas permitem até que você tenha a entrada e a saída. Tá? Você tem uma maior comunicação com os moradores. Imagina um exemplo, o morador precisa fazer uma autorização de uma empregada que está chegando no meio da manhã, mas ele esqueceu de deixar informada a portaria. Ele consegue fazer isso via plataforma, ele não tem que ligar para a portaria, o que é muito complicado. Nos condomínios onde eu atuo, inclusive, o morador não liga para a portaria de tanto problema que nós temos de invasão em condomínio, com trotes e as pessoas que usam o telefone para isso. Então, a partir da plataforma você tem a pessoa que está autorizando, cadastrada, enviando para a portaria, que é uma ponta cadastrada também. Então a informação é muito direta, você consegue ter isso de forma rápida. Acontece muito de morador querer autorizar um parente, de repente ele não está dentro do condomínio e precisa dessa autorização para ele entrar no apartamento dele. Dá para ser feito isso também via plataforma. E existe ainda esse ponto, na minha opinião, é o melhor de uma plataforma, que é o livro de ocorrências. Muitos dos moradores se sentem muito acanhados, se sentem muito constrangidos em colocar uma reclamação no livro onde outro morador consiga avaliar aquela reclamação. E aí você cria aquela rusga entre os moradores. Dentro de uma plataforma, ele dá para o síndico apenas essa informação, diretamente do morador que está fazendo a reclamação. Então é um meio muito seguro. E a outra vantagem dentro disso é que você consegue comunicar ao próprio morador que fez a reclamação do andamento e quais são as suas providências quanto àquela reclamação. Então, eu entendo que é uma ferramenta que cria um controle maior para a sua gestão. Assembleia virtual. É uma pergunta do YouTube, na verdade não é uma pergunta, é um comentário e eu quero comentar isso. Acho que o sistema é interessante da Assembleia Virtual. Mas meu condomínio tem muitos idosos. Talvez não funcione. A minha experiência com tecnologia e idosos, dos condomínios onde eu embarco alguma tecnologia, seja portaria virtual, plataforma ou então assembleia virtual, surpreende muito. Os idosos têm um interesse muito maior do que a gente imagina por tecnologia. Acessar um aplicativo, fazer parte de uma tecnologia, traz a ele um sentimento de participação muito maior do que só simplesmente dar um bom dia para um porteiro, por exemplo. Eles querem participar, eles querem entender como funciona. E esses aplicativos e essas tecnologias aqui a gente chega no condomínio, eles são muito intuitivos. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em colocar a participação de idosos. Acho que esse nosso entendimento, essa situação que a gente acha que os idosos não têm, o entendimento de tecnologia da forma que a gente entende, que somos pessoas um pouco mais novas, tem que ser mudado. Os idosos têm acesso à tecnologia, participam cada vez mais de tecnologia e isso é uma coisa que vai cada dia mais diminuir.
Então eu acredito que essa questão de que os idosos podem ser um problema numa portaria virtual, pode ser um problema em uma plataforma de condomínio, pode ser um problema dentro de uma assembleia virtual, para mim é totalmente nula. Pelo menos a minha percepção e a minha experiência que eu venho tendo na prática, ela é ótima. Eu vejo que as pessoas estão participando, estão se moldando à tecnologia de forma que surpreende muito a gente. A pergunta é, o cartório pode se negar a registrar a ata da Assembleia? Foi uma pergunta no YouTube, não tem uma participação, a gente, por uma questão de não conseguir a autorização das pessoas que participaram do YouTube, a gente não está dizendo o nome delas aqui, mas está no YouTube, vocês podem pesquisar. Aqui a questão do cartório se negar a fazer o registro de uma ata de Assembleia, existem alguns meios para você ter 100% de certeza onde o cartório que você registra suas atas normalmente vai aceitar a Assembleia Virtual. Primeiro, você precisa solicitar para o cartório qual é a sequência de exigências que ele tem para fazer o registro de uma Assembleia. O que normalmente é comunicado com um certo tempo de antecedência, que aí vai depender muito da sua convenção, que seria o edital, lista de participantes, e uma ata com presidente e secretário. Isso a Assembleia Virtual já lhe dá. Lhe dá as assinaturas por senha, lhe dá as assinaturas por senha e IP. Você tem que fazer um edital com um tempo de antecedência cadastrado. Então, o rito para você cumprir dentro da Assembleia Virtual é idêntico de uma Assembleia convencional. E provar isso para o cartório tem que ser um poder de convencimento para mostrar para ele que aquilo não representa nenhum risco. Então, por isso que eu sugiro para você que solicite de forma formal qual é o rito que você precisa cumprir dentro do teu condomínio para que aquela assembleia seja registrada. Ele vai te propor esse rito. Na devolutiva de rito, o que você pode fazer é solicitar dentro da plataforma de assembleia virtual que você usa uma memória de participação e uma memória de ata, uma memória de edital. É uma simulação. Essa simulação você entrega para o cartório perguntando para ele se aquele cenário para ele serve, o que normalmente eles acatam. Em São Paulo, quase nenhum cartório mais rejeita a assembleia virtual. Então é importante que você dependa da sua região, você que está querendo acessar essa assembleia virtual também questione o seu aplicativo dessa situação, mas em suma é o rito que você tem que seguir que o cartório vai avaliar. E se o cartório tiver esse rito comprovado, dificilmente você vai ter problema com o seu registro. E esse foi o nosso programa de perguntas e respostas de todo esse tempo que a gente está no ar. A gente vai costumamente fazer isso de algum intervalo de tempo para poder dar até um agradecimento e um feedback para vocês das perguntas que a gente vem recebendo. E eu deixo aqui realmente frisado que essa situação de responder perguntas só é possível pela participação que vocês vêm dando para a gente no nosso programa. É muito gratificante, a gente faz esse programa com muito carinho, pensando no mercado condominial diferente, no mercado condominial seguro, para todos nós conseguirmos fazer essa profissão que amamos tanto, que é cuidar de condomínio. Fica aqui meu muito obrigado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não segue o nosso Instagram, vai aparecer aqui embaixo o Instagram. Por favor, se inscreva, é muito importante sua participação. E até o próximo programa.